o chat de vocês, tá? Então, eu vou pedir agora, que começou a gravar, para vocês colocarem o nome e o número. Aí, por gentileza. Apesar que a chamada já dá para fazer olhando para a tela. Estão todos presentes, ok. Alguns detalhes aí. A nota do primeiro bimestre foi fechada, já tá tudo ok, tá? O segundo bimestre a gente começa já com a já começou, na verdade, com a matéria que foi a live, que eu fiz com todos os segundos anos, mas que eu não achei bacana, porque eu não consegui, né? Cada sala tem sua particularidade, aí eu não consegui tratar direito nenhuma sala, porque cada um tem pessoas que ficaram quietas ali naquela live, né? Então, o nosso segundo bimestre é Renascimento, a gente viu até Tomás de Aquino lá na filosofia medieval, a gente termina com Tomás de Aquino. Quando o Tomás de Aquino ele surge, já é um outro contexto do Agostinho, eu expliquei isso para vocês, né? As universidades já estão consolidadas, a ciência está batendo ali na porta da igreja, começando a contestar sobre fé e razão, e aí surge o Renascimento. Então, a gente vai começar a falar do Renascimento, a gente já começou na live, só que a gente vai retomar algumas ideias e parar em Maquiavel hoje, tá? Depois de Maquiavel, a gente vai falar um pouco mais sobre, a gente vai falar de política hoje no Renascimento, mas aí as próximas aulas a gente vai focar um pouquinho na ciência, essa ciência que surge, que é com Francis Bacon, Nicolau Copérnico e Galileu também, né? A gente vai falar um pouquinho deles, depois cai em Descartes aí, que é o final do nosso segundo bimestre. Combinado? Aí, como vocês são poucos, podem falar, tá? Quando eu faço a apresentação do PowerPoint, que eu vou começar a fazer a apresentação agora, eu não consigo ler o chat de vocês. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, não tem problema. Como a sala é pequena, fica fácil aí de solucionar qualquer dúvida que vocês tenham. Vou começar a apresentar agora. Apareceu aí o PowerPoint para vocês? Sim, dá para ver. Sim. Tá bom. Perfeito. Então, a apresentação de slides no começo. Então, nova ciência e racionalismo, que é o que surge aí já no finalzinho da Idade Média, início do Renascimento, que vocês já viram em história. Vamos começar aí. Então, o que vai acontecer? Quais são os conceitos, as questões filosóficas que eles vão colocar, né? Os conceitos chaves aí que a gente vai ver, que são as palavras que vocês já estão acostumados a ver em Renascimento lá em história Roberta. Oi. Você vai deixar esses slides no Moodle depois? Sim, se você reparar lá no Moodle, eu criei uma pasta da Unidade São Francisco, só vocês têm acesso, tá? As outras unidades não têm, então só vocês vão assistir essa aula, tá? Os outros não vão ter acesso para não ter problema, tipo, tô com vergonha, de repente alguém vai assistir essa aula. Não, não vai. Então, vocês podem tirar a dúvida que vocês quiserem, participar, falar, que só vocês vão assistir, só vocês têm acesso à pasta de vocês, tá? Eu vou deixar tanto o vídeo, como também os slides gravados em PDF, tá? Roberta, esse continua sendo o mesmo tópico de filosofia medieval? Não, a gente está começando o Renascimento. Filosofia medieval a gente terminou no primeiro bimestre. Tá bom. Bimestre aqui, tá? Isso é o que vem logo após. Na verdade, é a continuidade, né? A gente viu com Tomás de Aquino, ele já vai tentar resgatar o Aristóteles, a física de Aristóteles, para provar a existência de Deus por uma questão de necessidade, porque a ciência está batendo na porta da igreja e está começando a contestar a fé. Beleza? Mas Tomás de Aquino ainda entra em medieval. Medieval, sim. Tá, entendi. Bom, então os conceitos chaves aí que vocês já viram também em filosofia: antropocentrismo, que é o homem no centro das questões e não mais Deus, né? Racionalismo, que é o uso da razão e não mais da fé. Humanismo, que é a retomada da ideia do ser humano como aquele ser capaz de criar, de transformar e de pensar por si mesmo e não mais ligado a um Deus. Heliocentrismo, né, que é o Sol no centro e não mais geocentrismo. A gente vai ver com Nicolau Copérnico aí que a ideia de geocentrismo, que a Terra era o centro do universo, que era usada essa ideia desde o século V a.C., que foi construída por Aristóteles, foi usada durante todo o período até o final da Idade Média. Então, desde o século V a.C. até mais ou menos por volta de 1320, aí, a ideia de geocentrismo é aquilo que vai dominar, tá? Então, a gente vai falar um pouco dessa mudança de pensamento para o heliocentrismo. Poder político, razão, experiência, espaço homogêneo, ponto fixo, né? Porque quando a gente deixa de pensar num Deus, como era na Idade Média, e passa a pensar no homem, o ponto fixo da ideia das pessoas muda, não está mais no céu, agora está aqui. Representação, ídolos, que a gente vai falar bastante da questão dos ídolos com Francis Bacon, método indutivo, que é o método investigativo da ciência,
método matemático experimental, que é o plano cartesiano de Descartes aí, dúvida metódica, também Descartes, dualismo cartesiano, idealismo, demonstração geométrica, Deus transcendente, eu falo isso já já, Deus imanente, natureza naturante, natureza naturada. São questões aí que a gente vai ver durante essas aulas sobre renascimento. Vão durar aí umas 3, 4 aulas ou mais, tá? As questões filosóficas que eles vão colocar, as principais questões filosóficas desse período é qual é a realidade fundamental das coisas, né? Será que as coisas foram realmente criadas por Deus, ou se elas foram criadas pelo homem, ou elas já existiam por uma questão da natureza? Será que a ciência prova essa realidade que a gente existe? E qual é o lugar do ser humano no universo? Né? Porque quando a gente tem essa ideia de que Deus está acima de mim, como era na Idade Média, e vai mudar um pouco, o foco agora passa a ser o homem por conta do humanismo e do antropocentrismo, a gente perde o ponto fixo que a gente tinha em Deus, muda de lugar esse ponto fixo, só que começa a questionar qual que é o lugar do ser humano no universo. Essas ideias vão começar a constituir as principais ideias, tanto da modernidade como aquilo que nós somos até hoje. Tá? Então, vocês vão ver que as influências aí vão continuar até os dias de hoje. Quais são as bases de um conhecimento seguro? Né? Será que a razão humana ela é falível? Será que a gente pode confiar na razão humana? Então, eles vão começar a questionar isso por conta da ciência que estava se constituindo. E se Deus é imanente ou transcendente? O que significa imanente ou transcendente? Deus transcendente é aquele Deus que a gente só encontra na morte, né? Que ele está além do homem, ele transcende a matéria, essa existência e essa realidade. E Deus imanente é aquele Deus que está aqui agora. Então, também tem essa diferença aí por conta da reforma protestante, das novas religiões que vão surgir, vocês viram reforma protestante já em história, e eles vão começar a colocar essa questão. Para os católicos, né, que era a religião aí que perdurou durante toda a Idade Média, esse Deus é um Deus transcendente. Oi. Oi, desculpa atrapalhar. Eu não entendi o que é o Deus imanente. Vou retomar. Tá? Então, vamos lá, para os católicos, né, que é o que perdurou a ideia durante a Idade Média, era um Deus transcendente, né, a gente vê em Agostinho, por exemplo, é um Deus que você só vai encontrar no pós-morte, aquela felicidade eterna que você busca hoje, agora, você só vai encontrar no pós-morte, então ele transcende a nossa existência. Para algumas novas religiões, depois da Reforma Protestante, esse Deus é imanente, está em nós agora, você não vai encontrar ele após a morte, né, numa coisa prometida, numa promessa, mas ele faz parte da nossa vida agora, aqui, nessa existência. Deu para entender o que é imanente? Imanente é o contrário de transcendente. Deu, obrigada. Tá? Então vamos lá, vamos ver todas essas questões. A gente vai conhecer alguns filósofos desse período que vão trabalhar essas questões aí dentro desse novo contexto. Então, a Idade Moderna, ele vai revalorizar aí o ser humano e também a própria natureza, porque eles vão perceber que a gente tem a razão, né? Com a razão, a gente consegue dominar a natureza e fazer ciência, construir a ciência. Como assim dominar a natureza? A gente consegue fazer experiências, a gente consegue construir hipóteses, teorias, as ciências estão se consolidando. Nesse período, eles vão dividir as ciências, vai começar a se consolidar a física, a química, a matemática nessas universidades que já estavam sendo formadas lá na Idade Média, tá? O próprio Tomás de Aquino, ele dá aula na Universidade de Bolonha, a Universidade de Sorbonne também já existe nesse período, então as universidades vão começar a se consolidar. Só mudar aqui o lado da minha paleta de cores. Então, a Idade Moderna, ela vai de meados do século XV até o século XVIII, a gente vai ver ainda a transição, que é um pouco antes do século, finalzinho do século XIV até o século XV, tá? É a passagem do feudalismo para o capitalismo, e olha só que interessante, com o capitalismo vão surgir os grandes centros urbanos não, vão surgir centros urbanos, né? Enquanto as pessoas estavam fechadas no seu feudo, elas não tinham contato com outras pessoas. Quando surge o capitalismo e o florescimento do comércio, as rotas comerciais, as pessoas começam a ter contato entre elas. Esse contato também vai criar certas questões de relacionamento humano, né? Então, o antropocentrismo e o humanismo vão começar a colocar questões também sobre emoções e sentimentos, que até então não apareciam dentro da história da filosofia. Isso vai ser importante também para aquilo que a gente vai ver nessas nossas próximas aulas, tá? Então, as características aí dessa idade moderna é a passagem do feudalismo para o capitalismo, florescimento do comércio, estabelecimento das grandes rotas comerciais, predomínio do capital comercial e a emergência da burguesia, que é a classe social que surge, né?
Centralização do poder político nas mãos dos reis, com absolutismo. Formam-se os primeiros estados nacionais modernos, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. O mercantilismo como conjunto de doutrinas e práticas econômicas, e as grandes navegações e a expansão comercial marítima, que deram origem à descoberta do Novo Mundo e ao processo de colonização das Américas. Isso vocês já viram história, certo? Pessoal, vocês estão aí? Certo, a gente viu em história, nossa matéria passada. Exatamente, né? Então, a partir dessas aulas, vocês vão ver que a gente sempre vai estar um passo atrás da história, porque eu preciso dessas aulas de história para vocês entenderem como que os pensamentos vão começar a se transformar, tá? E olha só que interessante esse conjunto de características. Esse conjunto de características faz com que o homem pare de pensar só naquele seu feudo fechado e olhe para um universo total, principalmente com as grandes navegações. Antes era tudo comandado, era tudo doutrinado através da Igreja Católica, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua conduta, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, o que é pecado e o que não é. E agora eu posso olhar para o céu e posso questionar. Então a gente sai de um mundo fechado para um universo que é infinito. A ciência surge, né? A questão da expansão comercial marítima também, eles vão olhar para o universo e conseguir se localizar, vão começar a questionar tudo isso. Então, olha como que o pensamento, por conta das características da história, vão começar a mudar. Tudo isso vai começar a ter um processo aí de transição para a própria modernidade, tá? Até aqui, alguma dúvida, turma? Pessoal, vocês podem falar, tá? Não, tá tudo bem. Beleza. A reforma protestante também é uma característica importante, tá? A reforma protestante faz com que os novos questionamentos sobre a existência de Deus, as novas formas de conduta e de regras, essa questão do dogmatismo da Igreja Católica sejam colocadas todas em jogo, né? Em questões mesmo. Então, a criação de novos métodos de investigação científica por conta da consolidação das universidades, vão começar a desenvolver a ciência natural, que eu já falei para vocês, que é a química, a física e a biologia. A invenção da imprensa é importantíssimo, porque como as universidades estão se consolidando, agora as pesquisas que eu faço dentro da universidade, eu posso publicar, e pessoas podem ler as pesquisas que eu estou fazendo. Só que isso vai criar também um certo problema, né? Se uma pesquisa sobre física é feita na Inglaterra, e a mesma pesquisa na França, vão começar a dar resultados diferentes. Por quê? Porque as condições de temperatura e pressão são diferentes. Então, eles vão começar a teorizar, a criar regras para poder construir essas pesquisas científicas, as teorias científicas. A gente vai ver como que isso vai começar a se formar também, tá? Então, a invenção da imprensa para a publicação, tanto de pesquisas científicas como de ideias mesmo, é importantíssimo porque tem acesso a muito mais pessoas, né? Então, desse modo, a visão também teocêntrica, que era a Terra como centro do universo, que havia predominado até então, passou a ser substituída por uma tendência antropocêntrica, que é o homem no centro do universo, e a partir daí também eles vão descobrir que o heliocentrismo é o que é o modelo, na verdade, aí do universo, né? De valorização da obra e da compreensão humana. Então, tudo isso a gente vai ver como que vai fazer com que as pessoas comecem a pensar de maneira diferente. Então, vamos lá, Renascimento, né? Óbvio que eu coloquei para vocês aí o Nascimento de Vênus, que é do Botticelli, que é uma das principais obras aí do Renascimento, do período do Renascimento, tá? Eles resgatam também a cultura grega, esse modo de pintura, né? Que é da cultura, que é próprio da cultura grega. Então, as principais características aí do Renascimento que vão influenciar a filosofia e a maneira de pensar do ser humano. A gente tem aí o movimento cultural, o Renascimento é um movimento cultural que contribuiu para essas transformações, né, de pensamento aí, que é o Renascimento. A gente tem, recebe esse nome porque se inspirou nas ideias do humanismo, movimento iniciado na Península Itálica em meados do século XIV, então vocês vão ver aqui que no século XIV eles já começam a ter esses principais tipos de questões, que é o finalzinho ali do período da Idade Média, onde a gente encontra o Tomás de Aquino. Então, vão ser colocados em questões por intelectuais que defendiam o estudo da cultura greco-romana, o próprio Tomás já tinha resgatado Aristóteles, e o revivamento de certos ideais de exaltação do ser humano e seus atributos, como a razão e a liberdade, né? Por que esses dois atributos aqui, razão e liberdade, não eram colocados em questões durante o período da Idade Média? Porque não podiam, simplesmente por conta disso. Você não tinha uma liberdade da forma de pensar ou da forma de agir, porque era a Igreja Católica que colocava
como você deveria agir e o que você deveria pensar, e não com o uso da razão, e sim com o uso da fé, tá? Então, ao propiciar a expansão de uma mentalidade racionalista, do uso da própria razão, da constituição das universidades, das ciências naturais, o Renascimento criou bases conceituais e de valores que favoreciam o desenvolvimento da ciência do século XVII. O objetivo era prever para prover, né? Então, a ciência natural aí que vai surgir, ela tem a capacidade de fazer previsões para poder se prover, né? Se cuidar daquilo que possa vir a acontecer em relação da natureza, ou em relação principalmente aí do comércio marítimo que estava em expansão, né? Você começa a conhecer os mares, a criar mapas, a ter toda essa expansão aí que você consegue, com o uso da razão, crescer, tá? E também criar um certo domínio, né? Tem essa questão aí em relação à razão. A razão não só domina a ciência e as questões da natureza, mas também como... prof! Oi? Volta um pouquinho, rapidão, tava copiando o negócio. Desculpa. A razão vai dominar não só a natureza, mas também com o uso da razão, a gente começa a perceber aí que a gente consegue dominar o próprio homem, tá? Eu vou colocar esses slides para vocês no Moodle, pessoal. Então, se não der tempo, não tem problema. E se eu estiver falando rápido demais, me avisa, porque quando eu vi que era só 40 minutos, eu falei, como assim, 40 minutos? Obrigada, prof, já foi. Vamos lá para o próximo slide. Toda essa nova forma de pensar, pessoal, vai criar um certo problema também, né? Que é ameaças à nova mentalidade, que é a questão da Inquisição. A gente sabe que, por exemplo, a Inquisição vai perseguir e vai proibir o Galileu de publicar, né, as suas novas teorias aí. Então, a gente vai ver como que isso vai se lidar um pouquinho durante a história em relação à Inquisição e essa nova ciência que está surgindo. Isso aqui é uma tela, tá, sobre a Inquisição do Galileu. O Galileu, ele vai ser proibido de publicar e vai ser proibido de sair de casa. Ele vai ficar preso dentro da própria casa dele, mas ele continua publicando do mesmo jeito, através de amigos que ele tinha. Então, todo mundo dava um jeitinho ali em prol da ciência e do uso da razão, beleza? Então, a teoria heliocêntrica, aí, que vai fazer uma mudança de pensamento absurda em relação à Idade Média, tá? Então, entre as concepções que trariam os maiores estragos, né, a Idade Média e a cosmologia medieval, destacou-se na teoria heliocêntrica, proposta pelo sacerdote e astrônomo polonês Nicolau Copérnico. E olha só, ele era sacerdote, ele fazia parte, né, da Igreja Católica. Então, o Nicolau Copérnico, com a sua teoria heliocêntrica, vai ter uma mudança absurda de pensamento. Se antes a Terra, que foi criada por um Deus, era o centro de tudo e fazia com que tudo girasse em torno dela, com o Nicolau Copérnico eles percebem que não. Só que muda, né? E agora, Deus criou o Sol também? Né? Deus está presente no Sol? Como que o Sol pode ser o centro se Deus está presente aqui? Né? Então, isso vai criar aí uma mudança de pensamento do próprio ser humano no contexto da época, tá? Então, durante a primeira metade do século XVI, o Nicolau Copérnico escreve um livro da Revolução das Estrelas Celestes, na qual demonstrava matematicamente que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário, como propõe a teoria geocêntrica vigente até então. Outro aspecto que passou a incomodar as autoridades católicas, e principalmente aí em que vai dar um trabalhinho para a Inquisição, foi que a natureza e o universo passaram a ser concebidos a partir de um novo paradigma, baseado tanto na observação direta como na representação matemática. Então, agora eles começaram a passar, através de teorias aqui, isso aqui vai ser super importante, da representação matemática, de funções da própria matemática e da física, transformar aquela linguagem da natureza em linguagem matemática. E a linguagem de Deus nisso tudo, como é que fica, né? Então, percebam aí que vai ter uma mudança de paradigma, uma mudança do ponto fixo do pensamento das pessoas daquela época, tá? Então, essa mudança poderia colocar em xeque os dogmas da igreja e afastar as pessoas da fé cristã. Claro que a Inquisição não vai curtir essa ideia. Né? Aqui está um modelo, pessoal, geocêntrico, que a Terra é o centro do universo, criado por Aristóteles, lá no século V a.C., e que foi desenvolvido por Ptolomeu, tá? Então, a gente viu no ano passado, quando a gente falou da filosofia de Aristóteles, que existe um primeiro motor, né? Esse primeiro motor aqui, ele move a tudo e a todos, e move a si mesmo. Como assim ele move a tudo e a todos? Segundo Aristóteles, né, esse primeiro motor, que ele chama de éter, tá? Move
esse aqui que está dentro, por isso que Marte se movimenta, que move o Sol, que move Vênus, e que move a Lua, e que move a Terra. E até o movimento da própria Terra move tudo aquilo que existe dentro dela. Então, era uma maneira do Aristóteles aí explicar o movimento das coisas. E esse modelo de Aristóteles, desde o século V a.C., até o final da Idade Média, até o Nicolau Copérnico falar da questão do modelo heliocêntrico, vai perdurar por todo esse tempo, tá? Como que é o modelo aí de heliocentrismo que o Copérnico propõe, tá? Isso aqui é uma representação dos primeiros desenhos aí do Nicolau Copérnico. Ele coloca aqui já o Sol no centro. E ele já tem a ideia da constituição dos planetas. E aí a física vai começar a consolidar essa teoria do movimento, né, circulatório aí dos planetas. Então a física começa a desenvolver tudo aquilo que a Idade Média sempre defendeu. Né? Então, olha só, a questão da fé e da razão, como que vão ficar muito mais fortes, vão entrar em choque, tá? Se a nossa discussão, logo lá no início do primeiro bimestre, sobre fé e razão, foi solucionada, né, pelas propostas, tanto de Agostinho como de Tomás de Aquino, aqui não. Aqui elas vão realmente brigar e separar, tá? A fé passa a ser questões de crença, e já o uso da razão faz parte aí de toda a ciência. Dentro desse contexto também surgem algumas questões sobre ética e política, né? Então, nesse âmbito, destacou-se especialmente o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, aí que adora ser colocado nas questões de vestibular, que iniciou uma nova fase do pensamento sobre poder ao abandonar o enfoque ético-religioso. Por quê? Até então, os reis tinham poder porque era demandado aí por Deus, né? Deus estava acima dos reis, era um poder absolutista ligado à religiosidade, principalmente à Igreja Católica. Então, Maquiavel vai começar a colocar tudo isso em questão, né? E ele propõe uma abordagem mais realista da política. Ele vai fazer uma análise política e vai propor essa abordagem realista da política. E ele escreve O Príncipe, que é uma das principais obras aí do Maquiavel, tá? O contexto que ele escreve O Príncipe é bem curioso, né? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Pro, eu não entendi muito bem o que Maquiavel fez. Vou começar a contar agora. Mas tipo, ele introduziu um negócio de política diferente do que Deus estava acima dos reis? Sim. Mas eu não entendi muito bem como que ele fez isso. Então, eu vou explicar isso. Desculpa. Não, imagina. O Maquiavel, ele vai fazer uma análise da política, né? E ele rompe um pouco com essa ideia de que os reis estavam ligados com Deus, né? Ele rompe essa ideia de política com religião. Mas o principal obra dele, O Príncipe, aí, que é a mais conhecida e tal, ela é escrita num contexto um pouco curioso. Deixa eu só sentar direito aqui que eu tô toda torta. Maquiavel, ele é de uma família rica, né? Uma família Médici, que até hoje existe na Itália, tá? É uma família de políticos. E aí, quando ele começa a romper essas ideias de política com a questão da religião, claro que não vão gostar e vão prender o Maquiavel, né? Então, para poder agradar aí e tentar se redimir sobre aquilo que ele andava falando, ele escreveu na cadeia O Príncipe, com uma maneira de liberarem ele da prisão, tá? Então, eu vou contar o que está escrito no Príncipe, calma aí. Então, O Príncipe é uma obra elaborada originalmente entre 1513 e 1514, quando o período que o Maquiavel ficou preso, só que só foi publicado em 1532. Maquiavel escreveu O Príncipe aí na tentativa de reaproximar-se do governo, porque ele tinha sido denunciado diziam que ele estava falando contra essa questão da ligação da religião com o governo, né, com a política, e ele estava mesmo, tá? Então, trata-se de um livro de encomenda que é como um pedido de desculpas para poder reaverem aí a libertação dele, tá? Que Maquiavel desenvolveu com a intenção maior de salvar-se do exílio. Então, mas isso foi em vão. Ele continuou sendo proibido de cumprir os seus ofícios e, consequentemente, foi expulso da cidade. O Príncipe, esse livro, foi mal interpretado por linguistas e teóricos da época, né? E assim a figura de Maquiavel caiu em esquecimento nas décadas posteriores, até reaverem essa obra, O Príncipe de Maquiavel, e aí sim compreender, após já terem rompido a política com a religião, aquilo que o Maquiavel
queria escrever, né? Então, o que contém essa obra de tão fantástica, né? A principal frase aí que representa a obra de Maquiavel, mas que não está presente na obra de Maquiavel, não tem isso escrito, tá? Na obra de Maquiavel, é a ideia da obra, os fins justificam os meios, tá? Então, para Maquiavel, se a sua finalidade enquanto político, enquanto governante foi alcançada para poder defender aquelas pessoas que estão sob o seu governo, os meios que você usou, sejam eles cruéis ou não, justificam se a finalidade foi alcançada. Então, se sobre o meu poder, se sobre o meu governo, as pessoas começam a ser ameaçadas por um outro governo, eu matar e acabar com aquelas pessoas que estão sob o outro governo justifica o fato de eu ter salvo aquelas pessoas que estão sob o meu governo. Então, os fins, se forem alcançados, se forem bons para a população, justificam os meios, não importa se sejam cruéis ou não. Tá? Qual que era esse contexto? Por que ele escreveu isso? Embora essa frase especificamente não apareça na obra de Maquiavel. Guardem bem isso. Então, a Europa passava, então, por grandes transformações. Uma nova classe social, que é a burguesia comercial, buscava espaço político junto à nobreza, ao mesmo tempo em que assistia a um movimento de centralização do poder que daria origem aos estados absolutistas. Esse é o contexto da época. O Príncipe, palavra que designa todos os governantes, é como se fosse um manualzão mesmo para os governantes, é um manual de conduta, de como agir, de o que fazer, tá? A política não é vista mais através de um fundamento exterior a ele próprio, como Deus, a razão, a natureza. Então, agora o príncipe, esse governante, ele não tem aquele poder porque foi designado por Deus, ou pelos deuses, né, pela natureza, mas sim pelo direito de ser um rei, um príncipe, né? Mas sim como uma atividade humana, que eu preciso exercer para poder fazer com que as pessoas se sintam bem sobre o meu governo. O que move a política, então, para o Maquiavel é a luta pela conquista e pela manutenção do poder, né? Não adianta eu ter o poder à força, mas eu tenho que conquistar e me manter no poder. Então, não importa o que eu faça, desde que eu me mantenha no poder. Tá? Essa é a principal ideia aí do Maquiavel. E como fazer essa manutenção e como fazer essa conquista, o Maquiavel descreve nesse livro aí, O Príncipe. Eu vou colocar para vocês no Moodle, pessoal, a história do príncipe em quadrinhos, tá? Toda a história do príncipe em quadrinhos aí que eu separei para vocês, vou colocar no Moodle para vocês lerem e entenderem direitinho essa filosofia política do Maquiavel. Não é longo. E como está em quadrinhos, é uma leitura até gostosa de se fazer, tá? Então, continuando aí. O procedimento principal do narrador, que é o Maquiavel, é comparar experiências históricas com fatos contemporâneos da época dele, a fim de analisar as sociedades e a política. Em algumas passagens, o próprio autor se torna personagem das situações que descreve, lembrando que o Maquiavel era de uma família com uma certa influência política, tá? Então, podemos dividir a obra política de Maquiavel em 4 partes: classificação dos estados, como conquistar e conservar os estados, análise do papel dos militares e conselhos análise do papel dos militares, que era a questão da proteção também, né, desse governo, e conselhos aos políticos para a manutenção do poder. Então, a obra do Maquiavel, O Príncipe, isso está presente nessa história em quadrinhos, se divide em 4 partes, tá? Então, é um manual mesmo de como que o príncipe tem que agir para poder manter e conquistar esse poder. Então, dizemos que Maquiavel é o fundador do pensamento político contemporâneo. Vocês vão ver bastante Maquiavel aí, provavelmente com a Mari, sociologia, quando vocês forem falar de política. Pois ele foi o primeiro a pintar os fatos como realmente são, e não mais como deveriam ser. Então, o Maquiavel é o primeiro a fazer uma análise social política. Ele não é um filósofo teórico que escreve como que as coisas devem ser, mas sim, deveriam ser, né? Mas sim, olha, a situação é essa, a gente tem que mexer aqui e ali para melhorar. E não uma teoria que está longe do alcance das pessoas da época. Os conceitos aí de virtude e fortuna em Maquiavel, que vocês vão ver um pouquinho lá no quadrinho para poder compreender um pouco a filosofia dele, tá? Então, entre os caracteres... Oi? Você pode voltar rapidinho? Sim. Obrigada. Pessoal, tá dando para acompanhar aí, beleza?
Tá dando para acompanhar, turma? Sim, sim. Sim, tá tudo bem. Assim, Porque às vezes eu tô falando rápido demais, que a gente só tem mais 10 minutinhos. Pronto, professora, obrigada. Imagina que foi. Essa aula passa muito rápido, gente. Não é possível. Então, vamos voltar lá. Aos conceitos de virtude e fortuna, isso é importante vocês guardarem, tá? Porque ajuda a compreender toda a filosofia de Maquiavel. Então, virtude, o que é virtude para Maquiavel? E ele usa essa palavra constantemente lá no Príncipe, tá? Então, o conceito de virtude é baseado no conceito grego, que vem da ideia aí das palavras de força, valor, qualidade. Então, o príncipe de virtude, né, com força, valor e qualidade, é aquele governante capaz de promover alterações da realidade política existente, longe da ideia de bondade cristã. Para o Maquiavel, um príncipe, um governante, não tem que ser bondoso, caridoso, né? Dentro daquela ideia cristã de bondade, que tem que doar aos pobres. Mas ele precisa fazer de tudo para se manter no poder, tá? Essa é a ideia. Então, um homem que esteja no poder tem que ser um homem de virtude ou virtude. E as virtudes que ele caracteriza são força, valor e qualidade. Isso não significa fazer o mal também, né? Mas se precisar matar ou cobrar impostos para se manter no poder, esse príncipe está liberado para fazer isso. E o conceito aí de fortuna, que trata-se da ocasião oportuna, o acaso. Em momentos de sorte, o príncipe deve saber aproveitá-lo, que é a aplicação dessa virtude. Então, um príncipe, para o Maquiavel, ele tem que saber observar exatamente o que está acontecendo no seu entorno, para poder usar aquela ocasião perfeita e agir com força, valor e qualidade, para poder manter o seu poder, tá? E conquistar mais poder, se for possível. Então, esses dois conceitos aí, o Maquiavel trabalha bastante nessa questão das qualidades do príncipe ou do governante. Deu para entender, pessoal? Lendo a história em quadrinhos vai ficar um pouco mais claro. E aí, algumas questões importantes. Só ver quanto tempo a gente tem. Tá, a gente já está terminando aqui os slides. A gente tem mais 8 minutinhos. Vamos lá. A gente termina Maquiavel. Tem essa frase aí no Príncipe do Maquiavel, que está lá nos quadrinhos também. Vale mais ser amado ou ser temido? É preferível ser um governante que o povo ame ou que o povo tenha medo, né? Então, o Maquiavel, ele responde da seguinte maneira. O ideal é ser as duas coisas. Ser amado e ser temido. Mas como é difícil reunir as duas coisas, é muito mais seguro quando uma delas tiver que faltar. Ser temido do que amado. Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas. Mas o temor é mantido pelo medo do castigo que nunca falha. Então, a resposta do Maquiavel é que os dois seriam o ideal. Mas como os dois não conseguem, um governante que é amado, ele não é temido, um governante temido, que o povo tem medo, ele não consegue ser amado, né? Então, entre os dois, é melhor ser temido. Porque o amor, as pessoas podem esquecer aquilo que os outros fizeram por gratidão. O amor pode terminar quando se rompem os vínculos. Mas agora o medo sempre permanece. Daí também vem a ideia do Maquiavel, do ser maquiavélico, né? Maquiavel era maquiavélico? Não. Maquiavel escreveu a teoria. Agora, quando a gente chama o outro de maquiavélico, dá exatamente essa ideia de ser temido, de que os fins não justificam os meios, mas que os meios daquela pessoa que é temida são cruéis. Tá? Daí vem essa ideia de um ser maquiavélico que cria meios de conquistar aquilo que ele quer, não importa se ele vai prejudicar um outro, tá? Isso não significa que o Maquiavel era maquiavélico. Aí a leitura, né, que eu coloquei para vocês a tarefa, leitura e fichamento do HQ Maquiavel, que eu vou colocar para vocês lá no Moodle. E as questões da página 4 do PDF, que eu já enviei na aula passada, eu posso enviar novamente,
nova ciência e o racionalismo, tá? Pessoal, precisa de entregar essas questões aqui, né? Opa, peraí que eu mudei aqui. Não, não precisa. Por enquanto, a gente vai corrigir todas essas questões juntas aí numa aula também online, para poder tirar as dúvidas, mas eu prefiro que vocês deem preferência para fazer agora, assim, até a próxima aula, a leitura e fichamento da História em Quadrinhos do Maquiavel, porque esclarece muita coisa aí sobre a filosofia de Maquiavel, que é importante, que dá para ser usado algumas ideias aí em redações de vestibular, como essa ideia de é melhor ser temido do que ser amado, se os fins justificam os meios, então dá para vocês usarem essas ideias nas construções das redações de vestibular, e também a História em Quadrinhos do Maquiavel, acho que esclarece muita coisa aí sobre não só sobre a filosofia dele, mas o contexto que ele estava quando ele precisou escrever O Príncipe, tá? Alguém tem alguma dúvida, turma? Não, tá tudo bem. Não? A gente tem mais 4 minutinhos aí, podem tirar as dúvidas. Não, Dani? Tá. Então, essa aula que eu preparei para vocês hoje, na próxima aula a gente vai falar de Montaigne, que também é um filósofo fantástico aí do período do Renascimento, vai criar um novo tipo de literatura. E aí a gente começa também a entrar em ciência com o Galileu e com Francis Bacon, tá? Essa é a aula de hoje, eu vou terminar de gravar aqui, vou postar para vocês no Moodle já. E já coloco a história em quadrinhos e o material que a gente vai usar nas próximas